O túmulo ele continua fechado. Lázaro continua morto. Ou seja, externamente, naquele ambiente, nada ainda tinha mudado, nada ainda tinha acontecido, mas tudo está sendo preparado para uma das maiores demonstrações do poder de Cristo Jesus antes da sua própria ressurreição. E é justamente nessa linha de raciocínio e nesse contexto aonde nós vamos ver alguns pontos essa noite. Olhando do verso 28 ao verso 32, nós já lemos aqui, eu não vou ler para a gente adiantar um pouquinho, conseguir ganhar um pouco de tempo. Mas do verso 28 até o verso 32, nós vamos ver que Cristo, ele vai chamar para perto aquelas pessoas que sofrem. Observem que vai haver uma frase bastante interessante que vai dizer o seguinte: o mestre está aqui e ele quer ver você. Marta vai dirigir a Maria e vai dizer para ela: olha, o mestre ele está aqui, ele quer te ver. E essa pequena frase que é dita por Marta traz um significado muito extraordinário. Essa pequena frase, ela muda bastante a situação aqui. Observe qual era o cenário que Maria se encontrava. Como que Maria estava? Maria estava sentada. Maria estava em silêncio. Maria estava cercada de outros judeus que vieram padecer do luto a qual ela sofria. Mas ela estava profundamente abatida. Ela estava em luto. Ela estava em dor. Enquanto todos enxergavam apenas uma mulher enlutada, uma mulher passando por sofrimento, uma mulher passando por angústia, o Senhor Jesus, ele enxergava uma discípula que precisava ser fortalecida. Ele enxergava que ela precisava de amparo, ele enxergava que ela precisava de misericórdia, que ela precisava de ajuda em um momento tão difícil como esse. Observe comigo aqui algo muito interessante. Jesus ele não entra de imediato naquela aldeia. Jesus ele já não vai de imediato ao lugar aonde aquele sepultamento estava acontecendo, mas ele permanece no lugar aonde Marta o encontrou. Ele permanece ali. Ou seja, é Maria que precisava se levantar e ir até Cristo Jesus. Foi ela que teve que sair da onde ela estava para ir até onde Cristo estava. E existe aqui um princípio espiritual muito importante. Cristo, ele toma a iniciativa da graça. Sim, Cristo, ele é a ressurreição e a vida. Sim, a salvação ela só reside em Cristo Jesus. Sim, mas quando Cristo ele convoca, quando Cristo ele chama, quando Cristo ele trabalha no coração de alguém, nós temos que ir ao encontro daquele chamado. Talvez Cristo ele tenha te chamado. Talvez Cristo ele tenha batido na porta do seu coração incessantemente. Ele tem falado com você, reunião após reunião, evento após evento, e talvez o seu coração ainda continue endurecido. E hoje a palavra do Senhor nos mostra que Maria se levantou e foi em direção a Ele. Talvez hoje o Senhor está esperando isso de você. Talvez o Senhor já falou muito ao seu coração. Agora Ele quer que você se levanta e vá em direção a Ele. Senhor, eu entendi quem eu sou. E eu quero essa salvação. Eu quero essa mudança. Maria levanta-se imediatamente. Observa que João ele vai usar esse tipo de expressão realmente para transmitir que houve uma urgência da parte de Maria. Maria ela não simplesmente demora para poder ir, ela não simplesmente negocia a possibilidade de ir ou não. Maria ela se prontifica, ela vai ao encontro de Cristo Jesus. Dito isso, eu gostaria que vocês já guardassem algo na mente e no coração de vocês essa noite. Sempre que Cristo ele nos chama, a resposta a qual nós deveríamos dar é nos aproximarmos dele. Eu sei que a dor, ela na maioria das vezes pode nos levar ao isolamento. A dor ela tem essa capacidade de nos fazer querer afastar, de nos fazer querer distanciar daquilo que talvez possa nos lembrar daquela dor. O sofrimento, ele pode nos fazer fechar as portas, pode nos fazer talvez nos retrancarmos ao ponto de não até mesmo nem querer ajuda. Mas lembre-se de algo, o Evangelho, ele sempre nos conduz até Cristo Jesus. E Cristo Jesus é aquele que pode trazer todo o amparo, toda a segurança, toda a tranquilidade aos nossos corações. Mesmo que talvez o seu coração esteja quebrado, dilacerado, mesmo que talvez você esteja lidando com uma das situações mais difíceis da sua vida, nunca se esqueça, o Evangelho, Cristo Jesus,
Ele é a resposta para todas as coisas em nossa vida. Quando nós olhamos para o verso 31 ao verso 32, os judeus que estavam ali imaginaram que Maria, ela estava indo em direção ao túmulo. Ela estava indo para poder se encontrar com Lázaro, para poder chorar. Só que Maria, ela não está indo para o túmulo. Maria, ela está indo para onde? Para os pés de Cristo Jesus. Aos pés de Cristo. E isso aqui é algo muito importante, porque João, ele faz questão de registrar esses momentos. E se nós formos ver na palavra do Senhor, nós vamos ver que lá em Lucas capítulo 10, adivinha? Maria está lá, aos pés de Cristo Jesus. João capítulo 12, adivinha? Maria, ela está onde? Aos pés de Cristo Jesus. E agora, mais uma vez, aonde é que Maria está? Aos pés de Cristo Jesus. A Bíblia está nos mostrando que Cristo, Ele continua sendo o melhor lugar. Os pés de Cristo continuam sendo o melhor lugar, tanto para aprender, quanto para chorar. Não existe um lugar melhor do que os pés do Senhor. Não existe nada nesse mundo que vai te trazer um conforto, um consolo e um amparo melhor do que Cristo Jesus. Você quer alguém para chorar? É bom ter um ombro para chorar, mas melhor é chorar aos pés de Cristo Jesus. Precisa de refrigério? Cristo Jesus. Precisa de amparo? Cristo Jesus. Precisa de salvação? Cristo Jesus. Ele é a resposta para todas as coisas. Observe que Maria, ela repete exatamente a mesma frase que Marta tinha dito. Maria, ela vai dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Senhor, o meu irmão, ele não teria morrido. Seria diferente. Só que é interessante porque existe uma diferença no comportamento das duas aqui. O que é que Marta fez? Marta, ela continuou conversando. Marta, ela continuou um diálogo com o Senhor. Mas qual que foi a reação de Maria? Qual foi o comportamento dela? Maria fala e depois ela chora. Ela não dá continuidade no assunto, mas ela se desmorona, ela começa a chorar. E isso aqui mais uma vez nos mostra que cada coração vai reagir de uma forma diferente, mas Cristo Jesus, Ele acolhe ambos os corações, Ele trata ambos os corações. Muitas das vezes a gente fica olhando e fala: poxa vida, aquela pessoa é fria, né? Passando uma situação tão difícil, parece que não consegue soltar uma lágrima. Não se preocupe, cada coração vai reagir de uma forma diferente, cada pessoa vai reagir de uma forma diferente, e está tudo bem, está tudo certo, não tem nada de errado nisso. Jesus, Ele conhece aquilo que está passando dentro do coração, e Ele está confortando cada pessoa. Dito isso, eu gostaria que vocês guardassem mais algo na mente e no coração de vocês ainda essa noite. Deus, Ele não rejeita lágrimas sinceras. Não se esqueça disso. Lágrimas que são derramadas diante do Senhor, de uma forma sincera, apresentando um coração quebrantado. O Senhor, Ele não rejeita nenhuma dessas lágrimas. Então não se esqueça, nós podemos levar as nossas dores até Cristo sem nenhuma máscara. Não precisa se esconder. Não precisa ficar com medo de abrir o seu coração e falar: Senhor, está doendo muito isso que eu estou passando, está me machucando muito. Não precisa ter medo. Abra o seu coração ao Senhor. Coloque-se diante dEle. Seja sincero. Porque Deus, Ele não rejeita nenhuma lágrima que é depositada aos pés dEle com sinceridade. E lembre-se, a fé verdadeira, meus irmãos, ela não vai eliminar os nossos sofrimentos aqui nessa terra. Isso é um fato. Mas quando nós estamos com a nossa fé alinhada em Cristo Jesus, nós vamos redefinir aonde nós vamos derramar as nossas lágrimas. Muitas das vezes nós choramos tanto, talvez nós nos pranteamos tanto, mas nós esquecemos de buscar conforto naquele que é o Senhor, aquele que realmente pode trazer um conforto de verdade às nossas vidas. Olhando para o nosso segundo tópico, do verso 33 ao verso 37, eu gostaria de ler isso com vocês. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também sentiu profunda indignação,
e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. E Jesus então chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: Vejam como ele o amava. E outros, porém, disseram: Este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? À primeira vista que nós temos aqui, parece simplesmente uma descrição normal de uma emoção de Jesus aqui nesse momento. Só que João, ele vai utilizar algumas palavras que são extremamente fortes aqui nesse momento. Sentiu profunda indignação, grande angústias, palavras que trazem um peso, palavras que realmente fazem nós olhar para esse contexto de uma forma diferente. Só que João, ele não está dizendo apenas que Jesus ele ficou emocionado com essa situação, mas João está nos mostrando e está nos dizendo que Cristo, ele ficou profundamente abalado com aquilo que estava acontecendo naquele momento. Realmente foi algo que gera no Senhor uma situação de desconforto, e nós vamos entender muito bem o porquê disso. Mas por quê? Por que que Jesus ele ficou tão indignado? Por que que Jesus ele olha para essa situação e fica com essa característica? Uma indignação profunda. Não era porque Lázaro havia morrido. Jesus ele sabia que muito em breve ele iria lá e ia ressuscitar Lázaro. Não era por esse motivo. Também não era por uma falta de controle emocional da parte de Jesus Cristo. Ele não estava totalmente descontrolado ao ponto de pegar e ficar indignado com aquela situação. Mas se trata do que então, Jessé? Do que se trata isso? Se trata do seguinte: a resposta nós conseguimos ver aqui no contexto bíblico. Jesus ele está diante daquilo que o pecado produziu. Jesus está diante daquilo que a rebeldia do homem produziu diante de Deus. Ele está contemplando uma família destruída pela morte. Ele está vendo lágrimas, ele está vendo choro, ele está vendo separação, ele está vendo luto, ele está vendo dor, e tudo aquilo nunca fez parte do propósito original. Nunca. Não era para o homem experimentar isso, não era para o homem viver isso, não era para o homem saber o que é uma dor tão grande como essa. Mas sabe o porquê que o homem tem que experimentar isso? Porque a morte ela entrou através do pecado. A morte é uma consequência do pecado. Romanos capítulo 5, verso 12 nos diz a respeito disso. Ao contemplar aquele cenário, Jesus ele consegue ver o estrago que foi provocado pela rebelião do homem. O estrago que foi causado porque uma vez o homem quis se voltar contra Deus. E é diante de uma situação como essa, aonde a sua indignação ela entra em conta. Não por conta de Marta, não por conta de Maria, não por conta dos judeus. Jesus não fica indignado com essas pessoas, mas Jesus ele fica indignado por causa daquilo que está diante dele. É uma indignação santa diante daquilo que o pecado fez com a criação de Deus. A separação que o pecado conseguiu gerar entre o homem e Deus. Ele está diante daquilo que separa, daquilo que tira a comunhão. Ele está diante daquilo que o pecado produziu. É por isso que ele fica indignado. Quando nós olhamos o verso 34, Jesus ele vai fazer uma pergunta: onde é que vocês colocaram ele? Aonde é que está Lázaro? E essa pergunta aqui, ela até parece uma pergunta engraçada, uma pergunta curiosa, porque convenhamos, Jesus sendo Deus, ele sabia muito bem aonde é que Lázaro estava, mas por que ele vai fazer essa pergunta? Por que ele quer saber da boca das pessoas aonde é que Lázaro está? Porque Cristo, ele simplesmente ele não está só realizando um milagre naquele ambiente ali. Cristo ele não veio somente com o objetivo de chegar, já ressuscitar, virar as costas e ir embora, não. Mas ele está caminhando junto com aquela família. Ele está sentindo a dor junto com aquela família. Ele está participando daquele momento e ele vai permitir que aquelas pessoas conduzam ele até o túmulo.
Ele vai permitir com que aquelas pessoas vá com Ele até aquele momento aonde a dor maior delas está. O Senhor que conhece todas as coisas, Ele escolhe entrar na experiência daqueles que sofrem, daqueles que sentem dor, daqueles que sentem angústia. E isso vai revelar um aspecto maravilhoso de Cristo Jesus. Jesus, Ele não permanece distante das nossas dores. Jesus, Ele não permanece distante dos nossos sofrimentos. Mas Ele entra em meio aos nossos sofrimentos. Ele entra em meio às nossas dores. E dito isso, mais uma vez eu gostaria que vocês guardassem algo na mente e no coração de vocês essa noite. Nos momentos mais difíceis da sua vida, pode ser que nem sempre Deus Ele vai te dar uma resposta de imediato, instantânea, talvez como nós gostaríamos de receber. Mas lembre-se de algo, Ele sempre caminha conosco até o lugar onde a nossa dor está. Não se esqueça disso. Por mais que talvez você tenha orado incessantemente por algo em sua vida e parece que aquilo ainda não foi alcançado, parece que aquela resposta ainda não veio, não se esqueça, o Senhor Ele está caminhando com você. Ele sabe muito bem o que você está passando. Ele sabe da dor que você está lidando, da profunda tristeza que você está passando. E enfim, nós chegamos a um dos versículos mais curtos da Bíblia. Aquele que todo mundo gosta quando é a vez de decorar os versículos para poder pontuar, ganhar um bombom, ganhar uma balinha na competição de quem mais decora o versículo. Todo mundo lembra dele. Jesus chorou. Um versículo pequeno, bem pequenininho. E esse realmente é o menor versículo da Bíblia. Só que é interessante, talvez ele seja um dos maiores em significados. Muitas das vezes nós deixamos esse versículo passar desapercebido. João aqui, ele vai usar um verbo para descrever lágrimas silenciosas. Não são lágrimas de desespero, mas são lágrimas com uma profunda comoção. Lágrimas de alguém que realmente está sentindo uma dor. Jesus, ele realmente não perde o controle, mas Jesus, ele também não permanece indiferente às dores que as pessoas estão sentindo. Ele chora. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a dimensão disso. É uma cena extraordinária. Nós estamos falando do Criador do universo. Nós estamos falando aquele pelo qual todas as coisas foram feitas. Aquele que é Deus. Aquele que tem autoridade e poder para mover o extraordinário. Ele está diante de um túmulo, com lágrimas nos olhos. Vocês conseguem ter a dimensão de uma cena como essa? Aquele que é o Rei dos Reis, com lágrimas em seus olhos. Aqui nós conseguimos encontrar um dos maiores consolos da fé cristã. Um dos maiores amparos para a nossa vida. O nosso Salvador, Ele não é indiferente às nossas dores. Ele entende aquilo que nós passamos, Ele conhece o sofrimento, Ele experimentou o luto, Ele sabe o que significa perder. O Senhor, Ele sabe. E o autor de Hebreus, ele afirma que nós temos um sumo sacerdote, aonde ele é capaz de compadecer das nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4 e verso 15 nos diz a respeito disso. E dito isso, mais uma vez, eu quero que você guarde algo na sua mente e no seu coração essa noite. Tente não interpretar o silêncio de Deus como indiferença, como talvez alguém que não quer te ouvir, ou alguém que não tem interesse em te dar uma resposta. Sabe por que eu digo isso? Porque Cristo, Ele continua vendo as lágrimas do seu povo. Cristo, Ele continua sabendo aquilo que acontece dentro dos nossos corações. Cristo, Ele continua enxergando aquilo que tem passado dentro das nossas vidas. O Deus que governa todas as coisas, Ele também conhece a dor de cada coração, e nós podemos confiar em um Salvador que Ele não apenas possui poder, mas Ele também possui compaixão. É um Deus que tem compaixão.
é um Deus que trata pessoas como pessoas, não como projetos. Nos versículos 36 ao verso 37, nós vamos ver que aqueles judeus que estão ali, eles começaram a interpretar até de uma forma um pouco correta aquilo que estava acontecendo ali naquele momento, porque eles dizem, olha, veja, olha como ele o amava. Realmente ele está chorando, porque ele amava aquele homem de uma forma extraordinária. Eles conseguiram perceber o amor de Cristo Jesus, mas eles ainda não conseguiram compreender quem realmente está diante deles. Quem é aquele homem que está diante deles? Porque eles dizem, olha, esse homem curou um cego. Será que ele não poderia ter impedido que esse homem morresse? Que Lázaro morresse? Vocês conseguem perceber isso? A pergunta da parte deles revela uma fé que é totalmente limitada. Eles acreditavam que Jesus até poderia impedir a morte de Lázaro. Eles acreditavam nisso, mas eles não conseguiam imaginar que Cristo é aquele a qual venceria a morte. Isso ainda eles não tinham conseguido entender. Isso ainda eles não tinham conseguido ver em Cristo Jesus. E essa é a diferença entre enxergar Cristo apenas como um grande operador de milagres e reconhecer Ele como o Senhor da nossa vida. Essa é a diferença, porque quando nós vemos o Senhor apenas como um operador de milagres, nós só conseguimos olhar para Ele simplesmente como um gênio da lâmpada mágica. Mas quando nós olhamos para Ele como o Senhor da nossa vida, tudo muda. Porque nós sabemos que independente do que aconteça, há algo muito maior, há algo que foi incansavelmente pago em uma cruz de uma forma que não tem nem como explicar. E nós conseguimos obter essa graça da salvação. E João ele vai conduzindo cada leitor exatamente para esse ponto da história. O maior milagre, ele ainda está por acontecer. Jesus ele ser ressuscitado, nós sabemos disso, mas todos compreenderão que Jesus ele não veio simplesmente para adiar a morte de alguém, mas Jesus ele veio para derrotar a morte, ele veio para vencer sobre ela. O propósito de Jesus não era simplesmente ressuscitar Lázaro para que depois de alguns anos ele pudesse morrer de novo, não, mas ele veio para triunfar sobre a morte. Esse é o grande propósito de Cristo Jesus. E mais uma vez, guarde algo na sua mente e no seu coração. Muitas das vezes nós limitamos Deus ao tamanho da nossa experiência. Muitas das vezes nós limitamos Deus àquilo que nós pensamos, àquilo que nós imaginamos. Eu gostaria de recordar você, Cristo sempre Ele é maior daquilo que nós esperamos dEle. Sempre Ele vai ser muito maior. Eu sei que talvez não é fácil passar por algumas angústias aqui nessa terra. A gente poder chegar aqui e falar para você, olha, fique em paz. Essa doença que você está lidando, essa dificuldade que você está passando, Deus é maior que ela. É certamente fácil para mim poder dizer isso, porque não sou eu que estou passando por essa dor. Não é eu que estou lidando com essa dificuldade. Não fui eu que recebi um laudo médico, talvez igual o que você recebeu. Mas tente olhar para aquilo que a palavra do Senhor nos apresenta numa noite como essa. O Senhor, Ele é maior que a sua doença. O Senhor, Ele é maior que a dificuldade que você está lidando. O Senhor, Ele é maior que a dor que você enfrenta. O Senhor, Ele é maior que todas as coisas. Tenha fé em Cristo Jesus. Deposite sua fé nele. Não se esqueça disso. Não se esqueça. Vai haver momentos aonde nós vamos questionar. Vai haver momentos onde nós vamos ficar balançados em relação a isso, mas não se esqueça, o Senhor Ele é maior que todas essas coisas. Não se esqueça. Por fim, do verso 38 ao verso 44, eu já vou adiantando para nós encerrarmos. Jesus então sentiu-se novamente indignado. Chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a porta, e ele disse, rolem a pedra para o lado. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido, o mau cheiro será terrível. Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus?
Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-nos ir. João, ele vai usar mais uma vez a expressão: sentiu-se novamente indignado. Mais uma vez, Cristo ele vai demonstrar uma profunda indignação. Mais uma vez, Cristo ele vai se apresentar com isso, pois o inimigo ainda continua diante dele. A morte ainda continua diante de Cristo. A consequência do pecado ainda continua diante de Cristo. O túmulo está fechado. A morte aparentemente ainda continua triunfando naquele ambiente. Mas João ele vai preparar o leitor para ele perceber que Cristo, ele não está caminhando para um funeral, mas Cristo ele está caminhando para uma batalha. O túmulo é o campo aonde vai ser demonstrado a autoridade do Filho de Deus sobre todas as coisas. É um túmulo aonde a batalha espiritual será estabelecida. João vai descrever que era uma gruta fechada por uma pedra. E é interessante isso, né? Porque essa informação é uma informação que ela vai apresentar também em um outro momento muito importante da história. Vai ser em um momento aonde poucos capítulos depois, nós vamos estar vendo a ideia de quem? A história de quem? A história de Cristo. Só que não como Lázaro agora, aonde existia alguém do lado de fora que grita, fala: Lázaro, levanta-se e vem. Agora vai ser somente Cristo, somente Ele dentro daquele ambiente. E mesmo assim, nós vamos ver que Jesus, Ele é capaz de agir, aonde o seu agir soberano sobre todas as coisas, é capaz de fazer com que Ele levanta, 3 dias depois, ressurreto, vivo, e Ele triunfa sobre a morte. Meus irmãos, mais uma vez eu queria que vocês guardassem algo na mente e no coração de vocês. Os obstáculos que parecem definitivos para nós, aqueles obstáculos que muitas das vezes parece que eles são intranspassáveis, não tem como você passar por ele, parece que realmente é algo muito gigante, é algo difícil de se lidar. Para Deus isso não é nada, não é nada. Não é um obstáculo para Deus, pois aquilo que o homem chama de impossível, frequentemente, guarda isso na sua mente, frequentemente Deus, Ele vai usar isso como um palco para que a sua glória seja revelada. Aquilo que o homem fala é impossível, não tem como, é nesse ambiente onde Deus vai lá e fala assim, ó, é por isso que eu sou Deus. É por isso que eu sou soberano. É por isso que eu faço as coisas acontecer. E é nesse ambiente onde a glória dele é revelada. Não se esqueça disso. Nenhuma luta está perdida. Nenhuma causa está totalmente derrotada. Coloque a sua vida aos pés do Senhor. No versículo 39, Jesus então manda aquela pedra rolar para o lado. E Marta, de uma forma muito rápida, ela já vai trazer uma resposta para Jesus, né? Ela vai falar, Senhor, ele está morto tem 4 dias. Eu não sei se vocês se recordam, mas na nossa última mensagem, eu tinha dito para vocês que entre os judeus havia um costume que durante 3 dias, talvez poderia haver alguma interferência, alguma coisa, poderia ser com que aquela pessoa voltasse. Mas depois que passou de 3 dias, acabou. Era algo impossível daquilo voltar. Marta, mais uma vez, vai olhar para Jesus, mesmo depois de ter conversado com ele, e vai dizer, Senhor, tem 4 dias, já era, acabou, o cheiro está terrível. Marta, ela ainda olha para aquelas circunstâncias,
Marta, ela ainda com um olhar limitado diante daquilo que está assombrando a vida dela. Mas Jesus, ele não está olhando para a circunstância. Jesus, ele está olhando para o propósito do Pai. Essa reação aqui, ela revela algo muito comum na nossa caminhada cristã. Muitas das vezes, nós conhecemos a promessa da parte de Deus. Muitas das vezes nós sabemos aquilo a qual Deus pode fazer nas nossas vidas, aquilo a qual Deus ele pode agir, a forma como ele pode trabalhar, a forma como ele rege e organiza todas as coisas. Mas quando chega a hora de obedecer, quando chega a hora de realmente confiarmos naquilo a qual nós lemos na palavra do Senhor, que nós falamos que é uma verdade, nós continuamos olhando para aquilo como se fosse um obstáculo. E nós não confiamos naquilo que a palavra do Senhor, ela realmente nos apresenta. Meus irmãos, a fé, ela não ignora a realidade. Nós sabemos disso. Não tem como nós ignorarmos aquilo que realmente está acontecendo ao nosso lado. Mas a fé, ela reconhece que a palavra de Cristo, ela tem autoridade muito além daquilo que nós vemos. Por mais que a realidade ao nosso alcance não seja favorável, a nossa fé faz com que nós continuemos caminhando, porque nós sabemos que aquele que tem autoridade e poder, ele pode fazer muito mais. No versículo 40, Jesus então ele vai relembrar Marta da sua conversa que ele teve com ela. Ele vai dizer para ela: Marta, eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Lembre-se, a fé, meus irmãos, ela precede a visão. Pois não é veja para que vocês possam crer, mas é creia e então vocês vão ver. Não é primeiro vocês ver para que vocês possam crer, mas é creiam. A partir do momento que vocês crêem, aí sim vocês vão conseguir ver as coisas acontecer. João, ele continua mostrando que o verdadeiro milagre, ele começa antes, no coração, e não na parte exterior. A glória de Deus, ela nunca foi apenas o retorno de Lázaro para a vida. A glória de Deus não foi simplesmente fazer com que aquele homem voltasse, mas a glória de Deus foi a revelação de quem realmente Cristo é diante de todas aquelas pessoas. Ele é aquele que tem autoridade sobre a vida e a morte. Meus irmãos, eu queria que vocês guardassem mais algo na mente e no coração de vocês. Muitas das vezes nós queremos ver Deus agir, nós queremos ver Deus mover o extraordinário, nós queremos ver Deus fazer as coisas para que então depois nós possamos confiar nele. Cristo nos chama a confiar para então depois nós contemplarmos a sua glória. Não se esqueça disso. Muitas das vezes nós queremos ver aquilo acontecer primeiro para que a gente realmente tenha fé naquilo a qual nós estamos pedindo. Tenha fé. Olhe com bons olhos para o Senhor, para que Ele possa então trabalhar de uma forma extraordinária. Dos versículos 41 ao verso 42, a gente vai ver a oração que Jesus ele faz. Mas o que mais me chama a atenção não é o fato de Jesus orar porque ele precisava talvez receber algum tipo de poder para a sua vida, mas ele ora para revelar de onde a sua missão ela procede, da onde é que vem a autoridade para que ele faça aquilo. Jesus ele vai dizer: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. É interessante porque Jesus ele não está falando aqui como alguém que talvez vai fazer um questionamento. Senhor, será que dá para nós curar o Lázaro aqui, trazer ele de volta? Não. Mas ele está falando: Senhor, eu te agradeço porque me ouvistes. Ele fala como alguém que já sabe a resposta. Ele já fala como alguém que tem conhecimento daquilo que vai acontecer. Sabe por quê? Porque o fato de Jesus ter vindo encarnado como homem nunca interrompeu a sua comunhão com o Pai. Jesus e Deus são um só. Por isso que nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A comunhão ela nunca foi interrompida.
E Jesus ele fala como aquele a qual realmente já sabe a resposta que vai vir para aquela situação. Então, essa oração que Jesus ele faz aqui nesse momento, não é para tentar convencer a Deus, Senhor, vamos lá, me ajuda aí. Será que não dá para a gente ressuscitar o Lázaro aqui nesse momento? Não, não é nessa ideia, mas ela existe para ensinar aquela multidão que estava ali naquele momento, algo que revela a glória de Deus. E o próprio texto nos fala a respeito disso. O texto nos diz: mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui. Mas para que eu disse isso? Para que elas creiam que tu me enviastes. Senhor, eu estou falando com você. Pai, eu estou comunicando com você. Não é porque nós estamos aqui talvez numa discussão se pode ou não pode ressuscitar. Mas é para que essas pessoas vejam que eu venho aqui na autoridade do Senhor. Eu não estou aqui talvez fazendo algo que seja memorável para que anos depois as pessoas fiquem contando a minha história. Não, é o Filho de Deus realizando milagres e operando maravilhas. Diante disso, mais uma vez, algo para a mente e o coração nosso. Toda a obra de Cristo, ela glorifica a Deus. Ela faz com que o nome do Senhor ele seja recordado e lembrado. E as nossas orações, elas devem buscar antes a glória de Deus do que os nossos interesses pessoais. E isso daqui é algo que realmente é difícil. Porque na maioria das vezes nós sempre gostamos de orar pedindo algo que venha nos favorecer, algo que realmente venha nos agregar. E não tem nada de errado nisso, mas tente se lembrar disso. As nossas orações de primeira mão, ela deve buscar a glória de Deus. E depois, os nossos interesses pessoais. Porque quanto maior for a nossa comunhão com Deus, maior será a nossa confiança na vontade do Senhor. Muitas das vezes, talvez nós pedimos algo para Deus de forma inconsequente, porque no fundo, nós não confiamos que aquilo que talvez Deus tem para preparar para a nossa vida, realmente seja o melhor, realmente seja o extraordinário para nós. Que nós possamos confiar bastante em Cristo. No versículo 43, a gente chega então no ápice da mensagem. Jesus ele diz: Lázaro, venha para fora. E aquele homem, ele vai se levantar. Aquele homem vai sair daquela posição de morto. Meus irmãos, Jesus, ele não pede. Jesus, ele não negocia. Jesus, ele não vai suplicar para que talvez Lázaro ele venha reagir, mas ele dá uma ordem. Ele manda e aquele homem levanta. A morte ouve a voz de Cristo e obedece, porque Ele é aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre a vida. O mesmo Cristo que disse: haja luz, e houve luz. É o mesmo Cristo que está dizendo: Lázaro, venha para fora. E aquele homem morto se levanta e vem de volta à vida. Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Cristo Jesus. Esse é o Rei dos Reis. Aquele que tem autoridade e poder. Meus irmãos, a voz de Cristo, ela continua até hoje, chamando pecadores espiritualmente mortos para a vida. Até hoje, Cristo, ele continua chamando pessoas que se encontram mortas espiritualmente, para que possam experimentar da graça da salvação. Sabe por que eu digo isso? Porque nenhuma situação está além do alcance de Deus. E quando Cristo chama, o seu chamado é eficaz. Quando Cristo ele chama, é de uma forma tão profunda. A sua palavra, ela realmente produz aquilo que ele ordena. Não há coração que aguente. Não há homem que consiga permanecer de pé. Por fim, no versículo 44. E saiu então para fora aquele que estava morto. João, ele descreve que Lázaro ainda sai envolto em faixas funerárias. Talvez algumas pessoas até imaginam, será que ele saiu parecendo uma múmia, meio enfaixado? Não vou entrar em detalhes porque fica difícil de saber, né?
Mas ele sai ali com alguns panos. A palavra do Senhor nos fala a respeito disso. E Jesus ele vai dar uma ordem. Jesus ele vai dizer que é para tirar as faixas daquele homem. E isso aqui mais uma vez nos traz uma lição muito importante. Há uma lição muito importante para nós como igreja aqui nesse momento desse contexto bíblico. Nós sabemos que somente Cristo Jesus ele pode dar a vida. E eu tenho certeza que todos vocês vão concordar comigo nisso. Somente Ele pode salvar. Somente Ele tem autoridade para trabalhar no coração do homem. Somente Ele pode fazer com que o homem venha ter reconciliação entre o homem e Deus. Mas aqueles que recebem vida, aqueles que são feitos novas criaturas, aqueles que são alcançados por Cristo Jesus, eles precisam ser acompanhados pelo povo de Deus. Eles precisam de ajuda, eles precisam de amparo, eles precisam de pessoas que vão pegar em suas mãos e vão olhar para ele e vão falar assim: você não está sozinho, nós estamos com você. Meus irmãos, a igreja ela não produz um novo nascimento, mas ela recebe aqueles a qual quem Cristo vivifica. Nós temos que acolher, nós temos que amar, nós temos que dar as mãos, nós temos que caminhar junto. Não dá para fazer acepção de pessoa. Temos que tratar todos de uma forma igual para que o corpo de Cristo desenvolva e ele cresça e continue amadurecendo. E mais uma vez eu gostaria que você guardasse algo na sua mente, no seu coração, e nós já vamos para a nossa aplicação. O novo convertido, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser cuidado. E uma igreja saudável, uma igreja madura, ela participa da obra de Deus, servindo aqueles a qual Ele salva. Não se esqueça disso. É nossa função, é minha função, é sua função. Nós temos que fazer isso. Acolher aqueles a quem o Senhor salva. Por fim então, olhando para agora para a nossa aplicação, João capítulo 11, ele não vai trazer apenas uma história de uma ressurreição de um homem, qual o seu nome é Lázaro. Mas João capítulo 11, ele vai nos apresentar uma revelação da identidade de Jesus Cristo. Ele é plenamente homem, e por isso ele chora. Mas a palavra do Senhor ao mesmo tempo nos mostra que ele é plenamente Deus, porque ele traz um morto de volta à vida. Ele tem autoridade sobre a vida. Diante desse túmulo, nós contemplamos uma representação daquilo que nós vimos como o Evangelho, onde o pecado, ele trouxe a morte. O pecado, ele trouxe a dor, ele trouxe a separação. Ele trouxe aquilo que é o nosso maior inimigo, mas Cristo, ele entra em meio a essas dores, ele enfrenta o nosso maior inimigo. E ele nos deixa algo muito claro: a morte, ela não possui a palavra final. É Cristo Jesus que possui a palavra final. Mas existe algo que ainda é um pouco mais extraordinário. Poucos dias depois, Jesus, ele também será colocado em um túmulo. Mas como eu disse, a diferença é que dessa vez não vai ter ninguém do lado de fora para chamar Jesus Cristo. Não vai ter ninguém do lado de fora para falar: levanta-se, venha. O Filho, ele vai entregar a sua vida de uma forma voluntária. E ao terceiro dia, ele vai ressuscitar pelo seu próprio poder, vencendo de uma forma definitiva a morte, vencendo de uma forma definitiva o inferno, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A ressurreição de Lázaro, ela aponta para esse evento. Cristo, ele não veio apenas para devolver alguns anos de vida para Lázaro, mas ele veio para conquistar a vida eterna para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Cristo, ele não veio simplesmente para fazer com que Lázaro viva 15 anos a mais, mas ele veio para que eu e você tivesse acesso à salvação, para que eu e você tivesse acesso à vida eterna, para que eu e você pudesse ter reconciliação com o Pai.
Todos nós, por natureza, estamos mortos em nossos pecados. Efésios capítulo 2 e versículo 1 nos fala a respeito disso. Todos nós, infelizmente, é uma condição do pecado. É algo que realmente acontece em nossas vidas. Assim como Lázaro, ele por si só não conseguia sair do túmulo, ele não conseguia sair daquele lugar onde ele estava por suas próprias forças. Nós também não conseguimos produzir vida espiritual em nós mesmos. Nós não temos condição de salvar a nós mesmos. Mas o Evangelho do Senhor anuncia que a voz de Cristo, ela continua ecoando, continua chamando pecadores ao arrependimento profundo, aonde Ele concede uma vida nova, aonde Ele transforma corações, aonde Ele faz com que pessoas entendam a maravilha do Evangelho e tenham acesso a essa graça. Hoje, se talvez você ouve essa voz, eu te desafio, não endureça o seu coração. Não deixe que Satanás continue sabotando a sua salvação. Entregue sua vida a Cristo, pois aquele que chamou Lázaro para fora do sepulcro é o mesmo que hoje chama homens e mulheres para uma vida eterna. É o mesmo que te chama hoje para que você tenha acesso à salvação. O Cristo que derramou lágrimas diante do túmulo é o mesmo que ordenou a morte que devolvesse a vida ao seu amigo. E esse mesmo Senhor, Ele continua chamando para a vida todos aqueles que depositam sua fé nele. Meus irmãos, como eu disse, eu não sei como é que o coração de vocês chegaram aqui essa noite. Mas uma coisa é de fato. Hoje o Senhor, Ele falou aos nossos corações. Se é dor que você tem sentido, se é um luto, se é uma dificuldade, Jesus, Ele é a resposta para todas essas coisas. Mas se talvez o seu coração não está lidando com a dor, ele não está lidando talvez com um sonho que não foi realizado, ou com a tragédia que aconteceu, mas ele está lidando com a frustração de saber que ainda ele não tem alguém que pertence dentro dele, alguém para ser Senhor, alguém para dominar essa vida. Jesus, Ele também continua sendo a resposta para esse coração. Não vá embora sem colocar a sua vida em ordem com Deus. Não vá embora sem antes talvez fazer um acerto com o Senhor. Não vá embora sem antes dar um aval para aquilo que realmente foi falado essa noite. Cristo nos chama. Que Deus nos abençoe. Amém.